Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, com a temática de hoje, Vocação para Amar, com a presença dos nossos queridos irmãos, a irmã Helena e o Dom Paulo, falando um pouco sobre a experiência, a sua vida, a vocação, como que surgiu, aquelas curiosidades que todos nós temos, até eu mesmo como padre, como religioso, tenho essa curiosidade sobre como surgiu a vocação na vida do outro, né, do outro irmão, da outra irmã, que se entregam de uma maneira muito especial a Deus. Por isso que é muito bom, o nosso bate-papo hoje está rendendo e vai render um pouco mais. Porque agora nós vamos atender os pedidos dos nossos irmãos e irmãs, como a Lindalva Barbosa da Silva, ela é de Porto Velho, em Rondônia. Pede oração por um emprego para o seu esposo Evilásio, pede por ela mesma, pela sua saúde e pela saúde de toda a sua família. Ela tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe, viu, Lindalva? Que Deus te ilumine cada vez mais. Vou colocar junto com os nossos outros irmãos associados para a gente colocar ali depois na nossa urna. Elzira Aparecida de Faria Oliveira, ela é de Vieiras, Minas Gerais. Sabe quem que é Elzira? Ela é minha irmã. E sabe por que ela está mandando aqui? Ela pede pelo aniversário. Faço aniversário hoje, 8 de abril. Estou fazendo 48 anos de idade. Então, Elzira, minha irmã, muito obrigado pelo seu pedido e por lembrar de colocar nas intenções. Que bom, muito obrigado. A Amália da Silva Melo, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração pela saúde dela mesma, por uma cirurgia, né, e também pede proteção por toda a sua família. A Clarice Aparecida Agnello, ela é de Indaiatuba, no interior de São Paulo, ela pede oração por ela mesma, por todos os seus colegas de trabalho. Ela diz assim: Padre Air, estou adorando o programa, adoro o meu trabalho, gosto muito da minha vocação. O programa está excelente. Muito obrigado, Clarice. Que Deus te abençoe cada vez mais. Maria Rosa Filha Silva, ela é de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, pede também para que Deus coloque um médico bom no seu caminho para tratar da enfermidade, pela cura também de Luciele Emília da Silva. Daqui a pouco a gente vai continuar lendo os pedidos dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui com muito carinho. Sabe por quê? Eu quero falar com você sobre, você que é sócio evangelizador, recebeu do Padre Eduardo um brinde. Esse brinde é a novena e o terço. Tá bom? Essa novena e terço, claro, todos nós já conhecemos a novena com as mãos ensanguentadas de Jesus, que o Brasil inteiro já conhece, já faz sempre essa novena. Acompanha aqui pela TV, acompanha também nas igrejas, nas paróquias que fazem essa novena. Também pela Rádio Brasil aqui de Campinas, que também tem a novena das mãos ensanguentadas. Agora, você recebeu, você vai ver aí no seu vídeo, essa novena está escrito assim, de e para. Claro, de você, aí está vendo aí ó, no seu vídeo. Você escreve o seu nome e para que você entregue essa novena para alguém como um brinde, como um presente, você antes, o que o Padre Eduardo tem pedido? Que você reze ao Espírito Santo, dizendo ele assim, eu gostaria com muito carinho de oferecer essa novena para alguém que de fato esteja precisando, porque segundo o nosso propósito aqui, essa novena chegará nas mãos de quem de fato está precisando. Por isso a gente está usando assim, a seguinte expressão: esse seu gesto pode salvar uma vida de alguém que precise de uma oração, um momento de oração especial. Então, faça isso. Você que é sócio evangelizador, recebeu essa novena, não guarde na gaveta não, viu? A sua missão, digamos, é justamente levar essa novena até alguém. Mas antes, reze a oração do Espírito Santo. Quem sabe não, certamente alguém que mais precisa vai receber esta novena e, claro, vai rezar junto com você, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar a você é o seguinte, nós temos aqui o EAD. O EAD é o ensino à distância que nós temos aqui com várias temáticas, várias, em todos os sentidos, na espiritualidade, oração. E este EAD do qual nós queremos falar com você agora é o EAD sobre a vida consagrada. Nós temos aqui dois irmãos nossos, vida consagrada, a irmã Helena e Dom Paulo, e que já vivem isso na sua vida. Agora, você tem dúvidas, quer saber sobre isso, sobre a vida consagrada, o que é? Então, você vai acessar ali no nosso portal www.rs21.EAD e ali você vai conseguir, claro, acessar este curso sobre a vida consagrada. Eu não sei se a gente tem um VT, diretor, nós temos um VT sobre isso? Não, temos aí apresentando para você. Olha, é só você clicar, tá vendo aí no seu vídeo, e ali você vai conhecer um pouco mais da vida consagrada, sabendo como ser um consagrado, qual a importância disso dentro da nossa igreja, por que que existe, né? Existem pessoas que se consagram de uma maneira muito especial para Deus. E nós temos, diretor também falando que nós temos um VT sobre isso, um vídeo sobre a vida consagrada. A gente pode ver agora então? Então vamos lá. A vida consagrada pede de nós muita coragem.
Se alguém que está escutando aqui é mais medroso, diz, não, eu quero uma vida segura, uma vida quietinha, guardadinha, não escolhe a vida consagrada. Não porque Deus não te chame, mas porque vai ser muito difícil, porque a vida consagrada nos desafia. Eu, como pesquisadora de resiliência, sempre penso, se a gente não tem essa capacidade ou essa vontade de crescer na capacidade de superar a si próprio e também desafios e fronteiras, hoje não é a vida consagrada um lugar. Mas se a gente quer uma juventude engajada, quer uma resposta para o mundo interessante, nova, indo e vindo, pode pensar também nesse chamado à vida consagrada, nessa possibilidade de dedicar tudo, estudo, trabalho, dinheiro, dificuldades, né? Porque a vida consagrada é uma espiritualidade da Páscoa e da ressurreição. O mundo, com tantos sinais de morte, precisa testemunhas da vida, profetas da vida, capazes de dizer, eu tenho pouco, mas o que eu pouco tenho, as poucas moedinhas, são para partilha. Então, você quer saber mais informações, é só você acessar aí no seu vídeo, a gente coloca o endereço para você, rs21.com.br/EAD. E aí, claro, vai conhecer esse vídeo e quem sabe não se interessar, teremos aí novas pessoas que farão a sua adesão à vida consagrada, por que não, né? Como vocação. Dom Paulo, a gente terminou o bloco, então, falando dessa nossa curiosidade, né, irmã Helena? Sabe por quê? As pessoas pensam, inclusive quando a gente estava vindo para cá, minha mãe e minha irmã estão aqui comigo, e elas perguntaram, mas eles lá dentro do mosteiro, eles podem receber a visita? Eles podem ver a gente? Você entende? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade, que para nós a gente já tem a resposta, mas como que é o seu cotidiano assim, enquanto monge? Bom, primeiro respondendo, sim, claro, o mosteiro tem uma área, como qualquer casa religiosa, acredito que na casa da senhora, não sei se na sua casa, que é chamada clausura, mas as pessoas durante um tempo mistificaram a clausura no sentido de que parece que a clausura é algo misterioso, não. Simplesmente tem alguma coisa diferente lá. É como a casa de qualquer pessoa. Você tem pessoas que você recebe na sala, outras pessoas você chama um pouco mais próximo, vai lá comer na cozinha. No seu quarto você não leva qualquer pessoa. Mesma coisa numa comunidade. Imagine se, por exemplo, todos os meus amigos, os meus parentes fossem me visitar no mosteiro e todo mundo entrasse. Daí seria muito difícil manter aquilo que é próprio da vida da comunidade. Então, a clausura é isso, são limites que existem que não são de acesso ao público. É só isso. Então, claro, pode visitar o mosteiro, tem horários, né? Nem sempre a gente pode dar atenção, que todo mundo gostaria, não é um lugar público, embora o nosso mosteiro, por exemplo, é um lugar de turismo na cidade, mas tem pessoas que nos ajudam, que recebem, mas podem participar de todas as orações do mosteiro, desde as 5 da manhã até a última, que é 7h30 da noite. As pessoas têm esse acesso, então? Tem. As nossas orações são todas públicas. É a oração da igreja, não é nossa, é da igreja. Então, claro que é aberto e sempre tem gente rezando com a gente. As missas de domingo, naturalmente, é onde mais gente vai, porque a pessoa já vai para a celebração do domingo. Tem uma comunidade em torno do mosteiro também, de pessoas que frequentam e moram ali perto, então tem a vida do mosteiro. Mas assim, a nossa vida ela é centrada na busca de Deus. O monge existe, o monge é o homem que busca a Deus. Todo aquele que busca a Deus pode se considerar um monge, mas que dedica toda a sua vida a essa busca. E as maneiras que nós encontramos, a tradição da igreja, desde aí do século IV, terceiro, quarto, quando começou a experiência monástica no cristianismo, de homens e mulheres que tudo deixavam, primeiro iam para o deserto, depois para os mosteiros, viver uma vida intensa de oração. Então, boa parte do nosso dia é gasto na celebração do louvor divino. Então, a primeira forma de oração monástica é a liturgia. Então, nós rezamos às 5 da manhã tem o ofício das leituras, que é salmos e leituras, em seguida a laudes, né, que é a oração louvor matinal, e já a missa. Então, das 5 às 7 da manhã a gente passa no coro, na igreja, cantando os louvores de Deus. São cantos gregorianos? Em português, mas alguma coisa em latim, um pouco de gregoriano, um pouco de música moderna. O nosso mosteiro é mais aberto nesse sentido. Sim. Alguns mosteiros só cantam gregoriano.
Depois a gente tem um tempo de léxio, que é a leitura orante da palavra de Deus. Então, como eu disse, a nossa vida é de busca de Deus. Claro, se eu estou buscando a Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Então, eu me dedico àquilo. Daí depende da fase da formação, ou vai estudar ou vai trabalhar, que é um outro pilar da nossa vida, o trabalho, né? Nós, diferente de outras congregações, de outras espiritualidades religiosas, o ideal do monge é que ele viva do seu trabalho e não de caridade, como é o caso de algumas outras instituições, né? Nós, na nossa tradição, então, e aí o trabalho varia de mosteiro para mosteiro. A nossa ordem, a ordem beneditina, mas em geral os monges, eles não se identificam com o trabalho, né? Por exemplo, algumas congregações têm o trabalho pastoral, ou colégio, ou saúde. Cada pastoral no seu carisma, né? Isso. Nós não. Então tem monge que faz queijo, tem monge que tem universidade, tem monge que pinta, tem monge que trabalha na lavoura, e mesmo no próprio mosteiro tem de tudo um pouquinho, né? Nós, por exemplo, no momento temos bem pouco trabalho de lavoura, né? Cuidamos lá do que é nosso. Nosso ganha-pão é uma casa de retiros, né? Que nós temos. Casa Siloé. Casa Siloé, isso. Então, o trabalho, a oração, a leitura, e o outro elemento é a vida comunitária. A gente sabe que a vocação religiosa está muito ligada àquela coisa, acho que é de São Jerônimo, uma coisa bonita, que ele criticava um pouco os eremitas, aqueles que têm a vocação de viver sozinho. Ele falava assim, você vai viver sozinho, vai viver tudo para Deus, mas como que você vai lavar o pé de quem? O seu próprio pé? Nós sabemos que é importante lavar o pé dos outros, cuidar um dos outros e exercer a caridade, o amor na vida fraterna, né? Então, essa é a nossa vida. É uma vida muito simples, na medida do possível, dentro do mosteiro, mas claro, hoje em dia, eu estou aqui, por exemplo. Claro, né? você pôde vir aqui. Essa é a nossa situação. Então, eu diria que é uma vida muito simples, em que esse desejo de Deus é o que norteia todo o resto. E tem busca de muitos jovens para o mosteiro? Pelo tamanho da nossa comunidade, sim. Nós temos hoje, em formação, nós temos 8. Que são poucos, né? Sim. Mas para uma comunidade de 17, então eles são quase maioria hoje. Em diversas fases, tem desde aspirantes, postulantes, e tem um grupo grande de jovens que quer entrar, mas a gente tem também ido devagar no acolher o jovem. Tem todo um processo, né? Tem. Eu acho que é o mesmo processo das nossas vidas religiosas, de conhecimento, discernimento, não é assim que funciona? A mesma coisa, exatamente, não a mesma altera... coisa. Também de discernir isso, porque às vezes você se sente chamado a uma vida de consagração, que é o caso que nós é comum, três, né? Mas assim, a especificidade da vida religiosa. Então, claro, um jovem que tem um desejo de um trabalho missionário, apostólico, o mosteiro não é o lugar, embora nossa realidade em Vinhedo, nosso mosteiro tem. A gente atende o povo, a gente celebra, né, os que são padres celebram. Mas é um trabalho missionário, né, dentro da missão daquele... Não é a missão de gente para fora ou um trabalho específico, mas acaba... A dimensão da missão... Eu penso sempre no mosteiro, a missão do mosteiro é ser fonte ou usina que gera a energia da vida com Deus e que a igreja vai lá beber ou que é transmitida. Diferente, por exemplo, da irmã que tem que pegar o balde e ir lá levar água para quem tem sede. Mas você sabe que eu acho que a nossa beleza está aí. A nossa da vida religiosa, da vida religiosa está aí. Claro, são riquezas lindas. Você usou um exemplo muito bonito, achei isso aqui, assim, a nossa missão é ser essa fonte, né, ou as pessoas vão até lá, ou vocês vão levar através do próprio trabalho, né? Olha a riqueza que nós temos, né? Outros estão no colégio desenvolvendo um trabalho belíssimo com religiosos e religiosas. Isso é fundamental. Por exemplo... É a diversidade. Na vida religiosa, eu lembro uma vez estando em Roma, uma religiosa, vieram visitar o grupo que nós estávamos lá estudando e elas disseram, elas eram de um grupo de, sabe, a cúria, cada congregação tem uma cúria, um governo, né, um governo geral. E elas trabalhavam no governo. E ela falou assim, olha, vocês rezem para nós, porque o nosso trabalho é o que menos parece um trabalho religioso ou missionário e tal. Então, fato. Por exemplo, no mosteiro precisa alguém pagar as contas, precisa alguém administrar, como em qualquer comunidade, por menor que seja. E é um trabalho que não tem, digamos assim,
Ele é apostólico, ele é um serviço para a comunidade, um serviço para a congregação importante e necessário. Mas ele não tem o mesmo brilho, por exemplo, da irmã que está lá na periferia acolhendo os pobres, trabalhando com os pobres, que é um trabalho mais direto. Mas é tão importante quanto, e tem membros do nosso mosteiro que têm essa capacidade, que provavelmente se tivessem que atender uma necessidade pastoral, não conseguiriam. Mas tem a riqueza de poder fazer alguma coisa permitindo que outros estejam lá no front, vamos dizer assim. Vocês acham que, por exemplo, a gente precisa até essa dimensão do prazer daquilo que você faz, né? Vocês percebem que, assim, o que vocês acham disso, né? A gente precisa ter, de fato, esse prazer naquilo que a gente está realizando, senão você faz de qualquer maneira. Eu acho que aí até você nem transmite muita ação do Espírito Santo para o outro naquilo que você está fazendo ou realizando. Vocês acham que essa dimensão do prazer no que faz é importante? Sim, porque senão, se você não tem o prazer naquilo que você está fazendo, se você não põe gosto, né? É um pouco daquilo do sal, exato. É um pouco do sal, né? Do sal que dá gosto, né? Se você não põe o sal que dá gosto, mas é verdade, né? Fica meio insosso, fica né? insosso, né? Então, eu acho, para mim, eu vejo isso, é aquilo que o Dom fala, tanto na missão dele, né, dentro do mosteiro, como eu na vida apostólica, como você também na vida apostólica, se não tem o sal na quantia certa, porque se é muito salgado desanda também, tudo, né? desanda tudo, ninguém consegue comer, né? Dá pressão alta. Dá pressão, é isso aí. Ou a ausência do sal também. Então, ter a medida certa do sal, né? Então, na missão. Então, e isso realmente é fundamental para a nossa missão, né? E eu acho isso que você fala, essa questão da comunhão. Então, por exemplo, eu estou na vida apostólica, eu estou inserida no meio dos pobres, tanto quanto você inserida no meio dos pobres. Porque você, na oração, na comunhão da oração, você também está inserido no meio dos pobres. Então, quer dizer, isso não dá, não diminui, não tem, se a gente compara, eu digo sempre isso, quando nós comparamos, a gente diminui. Sim. E a gente então, erra não quando dá para compara, comparar. Sim. Então, a nossa missão é de vida consagrada para dar gosto lá onde a gente está. E se perde o gosto, a gente perde o sentido da vida consagrada. Mas nós precisamos, quem está na vida apostólica precisa da fonte. De fato. Então, a questão da fonte, realmente a fonte é fundamental. Eu gostei muito dessa questão da fonte. Legal. Né? É legal, né? Muito essa questão da fonte mesmo. E a fonte, quando começa a secar, eu me lembrei quando eu estava na França, na realidade que eu vivi, eu cheguei a um momento que eu dizia assim, a fonte está seca. A fonte aqui está seca. E como fazer para que essa fonte gere água de novo, gere vida de novo? Então, é difícil a gente, quando se confronta com uma fonte que está secando, que às vezes dentro de você a fonte pode estar borbulhando, mas você pode confrontar com uma realidade de missão que está secando. E aí, como é que você faz como vida consagrada? Então, realmente, aí nesse momento, você tem que realmente unir forças de todos os lados para você fazer, e daí não é você que faz. Aí que você vê, né? é a atuação do Espírito mesmo que faz, que acontece, que faz acontecer e que acontece com a graça de Deus, que essa fonte continue. E às vezes a fonte vai acontecer subterrânea, né, para que ela possa depois explodir de um outro jeito. E às vezes não é nem a gente não vai nem ver essa fonte acontecer. Às vezes a gente sai da missão e a gente pensa que ela está lá num fio de água e depois a gente vai ver o resultado mais tarde. E às vezes não é nem a gente. Isso é uma consequência da missão também, né, Dom Paulo? É questão de plantar, né? A gente ficar joga a semente, a gente joga um pouquinho o sal e depois isso é consequência da missão também. Mas é bonita essa comparação, viu? Tá vendo só como que são as coisas, né? A questão da diversidade dos carismas dentro da igreja, né? Eu gosto de pensar na diversidade assim como um verdadeiro tesouro. E eu não digo só da vida religiosa. Infelizmente, às vezes, na nossa igreja, a gente acaba pecando pelo quê? Nós começamos a separar grupos e pessoas, quando, na verdade, são riquezas
diferentes. Então, como eu disse, um tesouro, uma pérola tem seu valor, sua riqueza, uma esmeralda e assim por diante. Todos têm seu brilho e todos compõem esse tesouro, compõem a riqueza da igreja. E na vida religiosa especialmente, porque não tem uma congregação, uma coisa que responda a tudo aquilo que Deus espera. E nem as necessidades também. Né? E mesmo que a gente quisesse, a gente não conseguiria chegar nisso. É verdade. Muito bem, nós vamos para um brevíssimo intervalo. O bate-papo está muito bom, mas temos que ir para o intervalo. E é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta um instantezinho só. Até lá.